O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Ela foi a quilonova mais brilhante já observada, provavelmente resultado de uma colisão de duas estrelas de nêutrons. E o resultado, em vez de um esperado buraco negro, foi o nascimento de um magnetar, numa galáxia distante. Os astrônomos acompanharam tudo atentamente assim que o primeiro sinal chegou à Terra, na primeira observação do tipo já feita. Os resultados do estudo, liderado por Wen-Fai Fong, da Universidade do Noroeste, nos Estados Unidos, foram aceitos para publicação no Astrophysical Journal e ajudam a elucidar o processo pelo qual surgem essas superestrelas de nêutrons que são os magnetares. Tudo começou com a detecção de uma explosão de raios gama, o chamado Gamma Ray Burst, pelo satélite Swift da NASA em 22 de maio de 2020. O passo seguinte foi apontar uma porção de telescópios, inclusive o poderoso Hubble, na direção do sinal, a fim de estudar o evento cataclísmico que levou à explosão. Estamos falando de um fenômeno que em meio segundo emite mais energia que o Sol durante toda a sua existência. Esquadrinhando o objeto com observações no espectro óptico, raio-x, infravermelho e rádio, a equipe chegou à conclusão de que vimos de muito longe a formação de um magnetar, em essência uma estrela de nêutrons com campo magnético ainda mais intenso do que esses objetos costumam ter. Eu achei interessante esse resultado, Cássio, porque a gente estava falando de magnetares semana passada com relação aos Fast Radio Bursts, e agora a gente vem com esse novo exemplar aí do zoológico cósmico. Me lembrou também a detecção feita em 2017 lá de ondas gravitacionais, né, da quilonova, a colisão das estrelas de nêutrons, mas em vez de produzir um buraco negro, aí nesse caso temos o nascimento de um magnetar. Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que essa coisa, o desfecho magnetar, tem a ver com o objeto resultante ganhar uma rotação tão absurdamente alta que o objeto não colapsa por completo. De certa forma, compensa um pouco da gravidade. Se o objeto tivesse paradinho lá, acabaria colapsando num buraco negro, mas com essa rotação, esse ajuste, a quantidade certa de massa com a quantidade certa de rotação, você acaba não tendo o colapso, e aí essa mesma rotação com aquele objeto acaba gerando um campo magnético brutal. É por aí ou tá tudo errado isso aí? Eu também estava me questionando, porque não pelo que a explosão produziu, mas o que não produziu. Eu imaginava que duas estrelas de nêutrons se colidindo, né, produziria um buraco negro, a menos que fossem pequenas estrelas de nêutrons, né, núcleos pequenos que quando somassem não ultrapassam a massa limite. A questão da rotação, eu não sei dizer, porque é uma rotação já provavelmente relativística para produzir uma força, né, uma inércia para fora, uma força centrífuga que consiga compensar o colapso da gravidade. Então, é uma coisa que realmente precisaria dar uma fuçada um pouco mais nesse artigo, assim que ele for publicado, para poder resolver essa questão. Mas em primeiro momento eu pensei mesmo que a massa dos dois, né, das duas estrelas de nêutrons, não era suficiente para colapsar em buraco negro quando eles se somaram. Mas é uma coisa interessante que ele foi um evento que foi observado em todos os comprimentos de onda, então desde lá em raios gama, na alta atmosfera, em órbita, né, melhor dizendo, pelo satélite Swift, até o infravermelho pelo Hubble. Então tinha luz, tinha radiação eletromagnética em todo o espectro, foi tirada uma informação importante, bem completa, e eventos que têm emissão de raios gamas e no infravermelho que denunciam que esse era um evento de muita energia, como as quilonovas, né? Produzisse um magnetar, um campo magnético muito mais intenso do que fosse uma estrela de nêutrons comum, que já é muito intenso, a ponto de ter uma conta que o pessoal apresentou, que se ele passasse a 160 mil quilômetros da Terra, bom, isso seria aí entre a Lua, né, e a Terra, 160 mil, ele conseguiria desmagnetizar todos os cartões de crédito, né, para você ter uma ideia de como que ele era poderoso. Bom, isso é só falando de cartões de crédito, mas outras coisas mais sensíveis ainda, né, iriam para o buraco.
Mas nesses eventos é de onde também vem elementos mais pesados, elementos mais difíceis de se produzir, como o ouro, a platina, que aconteceu desse outro evento aí que foi produzido, que inclusive as ondas gravitacionais detectadas, e disparou essa rede de alarme, de alerta, que outros observatórios conseguiram captar, inclusive esse projeto pequeno, com telescópio, o telescópio é pequeno, o projeto é grande, de 80 centímetros, conseguiu pegar no Chile, fazendo uma coisa fantástica, né? Tivemos emissões em eletromagnéticos, né? E tivemos a variação do espaço-tempo, a ondulação do espaço-tempo, pela produção de ondas gravitacionais. Seria interessante saber também se o LIGO estava funcionando nessa época e pegou alguma coisa, né? Se estava funcionando, se conseguiu pegar, para ter esse registro também em todas as faixas aí de observação que a gente tem hoje para astrofísica. Se ninguém se pronunciou, muito provavelmente não pegaram nada. Pois é, se bem que às vezes a gente vê essas coisas meio descompassadas, né? A gente já viu o pessoal projetando baseado em resultado de ondas gravitacionais antes da própria turma do LIGO lá, mas essa é a grande dúvida na minha cabeça, se o LIGO tem dados disso, porque acho que certamente ajudaria a modelar o desfecho, né? Usando os dados de ondas gravitacionais. E aí realmente ter uma pista melhor de se virou um buraco negro mesmo ou se virou um magnetar, como eles estão afirmando. Mas de toda forma, acho que é interessante também para a gente ir entendendo a origem dos magnetares, né? Que são essas super estrelas de nêutrons e que demandam uma explicação para a gente saber exatamente de onde vem, né? Exato, né? As quilonovas têm esse nome porque são 1000 vezes mais poderosas do que as supernovas. O quilo, né, aquele prefixo multiplicador 1000 de quilogramas, por exemplo, quilowatts, kilohertz, é 1000, né? Então 1000 vezes uma supernova, e é um mecanismo então proposto de produção desses magnetários, de criação desses magnetários, seja o colapso de uma estrela supermassiva do tipo Eta Carina, por exemplo, um dos componentes de Eta Carina, e que deixe lá uma estrela de nêutrons, então não pode passar o limite do buraco negro, como eu já havia mencionado, da parte aí ou então uma soma, né, de uma colisão de estrelas de nêutrons, o que também não pode passar desse limite teórico aí de produção de buracos negros. Eu creio que esta combinação de raio-x, raios gama e lá na ponta de baixa energia como infravermelho é a assinatura da produção do magnetar, tá? Mas eu não tenho muita intimidade com essa área de altas energias em astrofísica, mas o que eu andei lendo, mesmo que superficialmente, seria a explicação deles, né, para afirmarem que não foi um buraco negro produzido, e sim um magnetar. Resta esperar o artigo sair, que ele foi aceito, e assim que for publicado a gente dá uma olhada nesses argumentos.